Olá, como vocês estão? Eu espero que bem, espero que ótimo. Bora para mais uma semana com tarô e conversa arquetípica comigo, Maria Beatriz. Então, gente, primeiramente, feliz aniversário, virginianjos. Para quem tem sol em virgem, minha mãe, meu padrasto, meu melhor amigo são virginianos. Tenho outros amigos virginianos também. Eu tenho uma certa dificuldade de lidar com esse signo em alguns momentos, dependendo da situação, mas eu amo de paixão e sempre me divirto muito com os virginianjos. Mas, gente, que semaninha, hein? Que semaninha. Semana passada. Mais ou menos, mais ou menos. Depois vocês me contam como foi aí pra vocês. Pra mim, mais ou menos. As coisas que eu falei aqui, que eu lembro que eu falei tanto de lua crescente, quanto também do episódio da semana sobre a semana, eu eu consegui eu consegui dar uma equilibrada. Eu consegui fazer as coisas acontecerem de um lugar pelo menos um pouquinho mais consciente. Não tive uma atitude tão impulsiva, sabe? Tentei manter a calma. Mas essa semana, sabe quem veio com a gente? O imperador. Além do imperador, as de espadas, a imperatriz, rei de ouros, 8 de ouros, 7 de ouros e o fundo do deck, valete de espadas. Imperador veio, minha gente. E, para quem prestou atenção, imperatriz também veio. Casalzinho alquímico aí essa semana. Então, dar e receber, agir e observar e pausa tipo, eu gosto da palavra observar, sabe? Porque assim, ação tem retração também, né? Claro, que é um movimento muito importante também. Mas acho que na retração a gente observa bastante as coisas. A gente assim fica mais introspectiva, mas eu gosto do observar porque quando a gente observa, a gente analisa, tem uma maturidade na observação. Então aqui, sim, o imperador ele tem uma energia um pouco mais ativa, um pouco mais às vezes até impulsiva, às vezes mais bélica, assim, dependendo das situações, em desarmonia, sim. Mas ele também tem uma maturidade, ele sabe o seu valor, porque ele conquistou, ele conquistou esse valor, ele batalhou para estar onde ele está, e ele sabe que ele chegou onde ele está fazendo os bagulho dele. E a imperatriz, ela tem também essa questão do valor próprio muito forte, mas assim, numa energia yin, sabe? Que é uma energia tipo do autocuidado e, enfim, entre outras coisas também. Mas vamos lá, vamos por partes. O que que eu observei assim a partir da leitura? A gente tem um eclipse aí lunar. Acho que a lua vai ter em peixes. É sexta-feira, vai ter vídeo de eclipse e de lua cheia. Mas, assim, lua cheia tem. Não quero falar muito sobre lua cheia, mas lua cheia tem essa questão, assim, especialmente momentos antes da lua cheia em si, que é uma oscilação de humor. Que acho que nenhuma carta aqui apresenta essa oscilação, pelo contrário, traz uma reflexão para estabilidade tanto emocional quanto estabilidade material. Então, entender que a gente vai plantando nossos frutos e a gente vai colhendo. Lua cheia é momento de colheita. Mas, também, como veio um As de Espadas, talvez mais consciência de si e desse valor seu,
que você está tendo no momento consigo e com as demais coisas na sua vida, a partir desse cuidado. Cuidado com a casa, cuidado com as relações, com os projetos, como você vem cuidando de si. Então, acho que pode ser uma semana que esse autocuidado pode ser valorizado de uma forma um pouco mais nesse lugar de potencial. Então, tipo, se pergunta, como que você tá aí se cuidando e tal, enfim. Porque talvez isso possa ajudar nessa energia de lua cheia e de eclipse lunar aí em peixes. Não tenho nenhuma carta de água nessa tiragem. O que acho interessante, saiu terra, ar e fogo. Água já vai ser o eclipse, então, como o eclipse em peixes no eixo virgem, né, o sol vai estar em virgem, acredito que seja interessante mesmo a gente olhar para esses pontos, tanto os pontos que vieram de terra, quanto de ar, quanto também o de fogo. O que veio aqui de fogo? Nessa energia de fogo. O que é o fogo em si? O fogo, ele transmuta, ressignifica, encerra a terra em si, estabiliza a terra, de fato. E também tem toda uma questão com o material, com o corpo, com o desejo, enfim. E o ar tem muito a ver com a nossa mente, com a nossa consciência. Água tem muito a ver com as emoções. Aqui, sinto um convocar para o equilíbrio, talvez mais racional, assim, vamos supor, no começo da semana, você tentar organizar sua rotina, vamos supor, organizar sua alimentação, organizar sua casa, organizar as coisas, porque talvez a partir dessa organização, inclusive, suas emoções podem acabar fluindo de uma forma melhor. Bora se abrir para receber aquilo que tiver que receber, mas também filtrar com consciência. A partir, lembrando, momento de colheita, lá na lua cheia vai ser esse momento, né? O que é a colheita simbólica? Momento de ver o que de alguma forma, nessas últimas semanas, desde a lua nova até talvez, eu vou botar na lua nova. Desde a lua nova, o que você vem plantando, o que vem acontecendo, o que você vem nutrindo. O que você está observando agora? Saca? Então, importante ver o que de forma está reverberando no momento na sua vida agora, de uma forma consciente. O que é ter um mental mais. Na vida, a gente sempre se depara com situações, com pessoas, com coisas que às vezes nos fazem duvidar do que a gente pensa e sente. Porque tem vezes, de fato, que a gente não tá muito associado com o que tá acontecendo de fato. A gente quer apenas criar uma realidade a partir do que a gente acredita. A gente não consegue ser realista, sabe? Isso adoece muito a pessoa que tá fazendo isso. Então, tipo, uma pessoa que quer que a realidade seja aquilo que ela acredita que é. Então, vamos supor, chega alguém pra você e fala assim: eu não gosto de amora. Aí você pensa assim, cara, ela só deve estar falando que não gosta de amora, porque ela nunca provou amora. Tipo, quem não gosta de amora? Se ela provar, ela com certeza vai gostar. Aí a pessoa fala, mas eu provei. Mas tem certeza que foi amora? Sabe aquela pessoa que quer que aquilo que ela pense seja real a todo custo. E o que o outro tá falando acaba sendo insignificante porque ela quer assumir esse lugar de controlar a realidade. Isso é uma atitude ilusória, que tem muito a ver, sim, com as emoções,
Inclusive, tem muito a ver com o que ali pisciano da coisa que é de, tipo, idealizar e tal, nananã, e às vezes não tá muito, às vezes se dissociar da realidade. Então, cuidado essa semana com isso. Aqui a tendência não é fazer isso, inclusive porque aqui saíram cartas mais da consciência. Mas se, por exemplo, alguém tentar fazer com você isso, não é conflito. Aqui o imperador veio. Vamos ter cuidado para não sair brigando. Que é isso, né? Energia de imperador, quando vai brigar, todos sabem, né? Como é. O imperador vai lá e é Marte, né? Marte que é, enfim. Então, vamos ter cuidado porque é isso, né? Às vezes a gente na vida é testado, que não é um teste, né? A gente lida com as pessoas, a gente lida com diferentes pessoas na vida, então às vezes tem pessoas mais ignorantes, mais reativas, mais esquisitas da cabeça, que querem fazer essa coisa. E se você em algum momento se vê dentro de uma dinâmica de gaslight, rapa fora, tá bom? Então, tenha firmeza naquilo que você está fazendo. Então, tenta ter uma rotina mais equilibrada essa semana, entendeu? Tipo, eu tenho isso para fazer. Se você não tem o costume de agenda, acho que é uma boa semana, inclusive, para você tentar, pelo menos, anotar algumas coisas que você de fato precisa fazer, até para não sair desse lugar de consciência, de saber de fato o que você está fazendo e como você está fazendo. E isso dá um senso maior de estabilidade de fato, que é uma coisa que, quando a gente estabiliza de fato, a estabilidade também é mais observada. Ou seja, sei lá, até financeiramente, vamos supor. Ter prudência com a fala, ter prudência com a comunicação, tentar ter uma comunicação um pouco mais. Tipo, o que que. Eu pensei na palavra neutra. Pode ser neutra, sabe? Não puxar muito para um lado nem para o outro, tentar manter uma neutralidade, porque vai ter um eclipse aí. Aquelas. Mas acho que seria interessante. É isso, até lua cheia para estabilizar também e fixar essa ideia de maturidade na tua vida, entendeu? Tipo, não vou ficar agindo de certa forma, eu vou tentar ser mais maduro e tal, e ter mais essa reação aqui. O que mais que eu posso falar para vocês? Na vida, às vezes, a gente vai ter que ter uma consistência, ter mais paciência com determinada coisa do que a gente imagina. Às vezes a gente acha que as coisas já estão em determinado lugar, já estão de determinada forma, já estão mais estruturadas, mas às vezes precisam de mais um tempinho para isso. Então tenha paciência, tá? Porque talvez agora, nessa colheita, agora dessa lua cheia, o que pode ser mais observado é uma maturidade emocional, alguma relação mais estável, ou externa ou interna de você com você mesmo, alguma mudança nesse equilíbrio seu entre as polaridades e essas dualidades existenciais, né? Yin e yang, masculino e feminino e tal, enfim. E especialmente consciência do seu valor, tá? Então, para a semana é isso. Essa estrutura pode ser muito importante para nós. Essa estrutura, esse equilíbrio, essa necessidade assim de realmente ponderar as coisas. Se você gostou aí do vídeo, curte, segue a minha página aí. Minha agenda para agosto está aberta. É só me mandar e-mail. E o valor da leitura é um valor super acessível. Então, aproveite para fazer a sua tiragem comigo. E bora ser feliz, meu povo.
Namastê.